eu sou a Maria e faço parte da equipe de formadoras do projeto Aprender Dentro e Fora da Escola. Nas próximas semanas, vamos estar aqui com você com sugestões de atividades para crianças de 1 a 6 anos. O vídeo de hoje vai nos aproximar de um tema bastante importante para quem cuida de crianças pequenas, sejam os familiares, os responsáveis, os cuidadores ou os professores, que é o desenvolvimento infantil. Mas por que esse tema é tão importante? Vamos lá! Você já deve ter percebido como crianças de 4 e 5 anos insistem em fazer algo que você já disse que não era para fazer, não é mesmo? E aquelas eternas batalhas com as crianças de 2 e 3 anos na hora de comer, de guardar os brinquedos, de tomar banho. Você já deve ter dito algo como: eu já falei 1000 vezes. Ou então: você está me tirando do sério. Mas será que as crianças entendem isso? Quando compreendemos por que as crianças fazem isso, nossa relação com elas fica cada vez mais tranquila e, mais do que isso, com uma maior qualidade. Esse vídeo vai nos contar um pouco sobre as fases do desenvolvimento infantil e como podemos mudar pequenas ações no nosso dia a dia para transformar esta relação com as crianças e apoiá-las no seu desenvolvimento e na sua aprendizagem. Vamos assistir? Durante seu desenvolvimento, a criança aprende novas formas de lidar com o mundo e sua maneira de agir se transforma conforme ela cresce. Em geral, conseguimos nos adaptar às mudanças das crianças. Mas e quando algumas situações de conflito nos pegam de surpresa? Hoje vamos falar um pouco sobre o desenvolvimento infantil. A hora de comer é uma batalha diária para esse pai. Mas nessa idade, a criança ainda não tem condições para entender o que está em jogo. Não tem noção de tempo para entender o já falei, não tem noção de quantidade para entender o 1000 vezes, nem tem como saber qual é o motivo da irritação do seu pai. Nesse caso, o que fica? Não quero comer, porque ele tá bravo. Cadê o aviãozinho? Mas então, quando a criança crescer e começar a entender as palavras, vai dar tudo certo, né? Bem, não é tão fácil assim. Em torno dos 5 anos, a criança já consegue entender o que o adulto fala. Mas nesse novo momento, ela se depara com o desafio de afirmar sua própria identidade. Para isso, ela questiona a autoridade das pessoas próximas e tenta mostrar a todo momento que já consegue fazer e decidir algumas coisas sozinha. Se, por exemplo, o pai falar que já disse 1000 vezes, a criança pode simplesmente afirmar que não foram 1000 vezes. E no sentido literal, ela não estará errada. O adulto precisa valorizar essas conquistas, dar espaço para que essas crianças exercitem sua autonomia. Isso significa aceitar que alguns acordos poderão ser negociados, mas ao mesmo tempo, não ter medo de reafirmar alguns limites. Se algo foi combinado, isso deve ser cobrado da criança. A construção da identidade é um processo longo e complexo, passa por diversas fases. Por volta dos 10 anos, a criança já tem recursos que permitem que ela tente desarmar o adulto com argumentos. O importante não era que eu comesse tudo? Então, eu estou comendo tudo sem reclamar. Nesse momento, a criança já consegue entender as nuances das diferentes relações pessoais e tenta usar isso a seu favor. Não é à toa que esses exercícios não acontecem com qualquer pessoa, mas só com os adultos que lhe dão estabilidade e segurança emocional. Assim, é possível se rebelar sem correr riscos. O desafio do adulto continua sendo encontrar um equilíbrio entre as conquistas e a individualidade da criança e os limites que ela precisa aprender a respeitar. Não vai ser fácil. A negociação às vezes pode parecer infinita. Argumento, contra-argumento, réplica, tréplica. O adulto precisa ter paciência para entender o que está em jogo e coragem para saber quando encerrar essa conversa. Nessa idade, a criança também consegue perceber se existe uma diferença entre o que o adulto fala e o que ele faz, e vai se guiar pela ação, não só pela palavra. Ou seja, para ser respeitado pela criança, é importante cumprir os combinados feitos com ela, ser coerente e lembrar sempre que, como um adulto, você é uma referência. Educação não é receita. Cada criança é um mundo e um desafio único. E você, como interage com a criança nas diferentes etapas do desenvolvimento?